Os obstáculos que vemos hoje não devem nos parar. Gostaríamos de ver a cooperação entre nossos países se desenvolvendo. Gostaríamos de ver a Rússia nos auxiliando no treinamento e na educação de nossos jovens para nos ajudar a desenvolver nossas próprias indústrias, nossos próprios empreendimentos, máquinas e outros tipos de manufatura. Пожалуйста. Уважаемый господин президент, Senhor presidente, amigos, estamos muito felizes em vê-los. E antes de tudo, gostaria de agradecer mais uma vez por tomar esta decisão de participar dos eventos comemorativos para homenagear o 80º aniversário da vitória na Grande Guerra Patriótica. Lembro-me de nossa conversa construtiva e útil em 2023, quando você visitou nosso país pela primeira vez para participar da Cúpula Rússia-África, em São Petersburgo. Desta vez, sua visita à Rússia para celebrar o 80º aniversário da vitória é um grande símbolo e reflete o caráter amigável das relações entre Burkina Faso e a Rússia. E eu gostaria de mencionar sua contribuição, a contribuição do seu país para derrotar o nazismo alemão e seus aliados. Cerca de 30 mil burkinabes lutaram com as forças da coalizão anti-Hitler, sob a liderança do lendário francês Charles de Gaulle. E agora estamos unidos pelo nosso objetivo comum de lutar contra o terrorismo e o extremismo, e continuaremos apoiando a República e restaurando a ordem constitucional e legal para lutar contra facções ilegais que ainda operam em algumas partes de Burkina Faso. Nos últimos anos, alcançamos grandes progressos na cooperação mutuamente benéfica em vários campos. No final de 2023, após mais de 30 anos de hiato, a embaixada da Rússia em Ouagadougou voltou a funcionar. E a operação econômica também é importante. Mesmo que o comércio seja modesto, ele está crescendo, o que é uma boa tendência e precisamos preservá-la. Continuaremos a trabalhar juntos para fortalecer ainda mais nossos laços econômicos e diversificar ainda mais nossas cooperações comerciais. E foi útil realizar os Dias Econômicos de Burkina Faso na Rússia, que foram realizados em 2024, e contou com a presença da delegação burkinabe de alto nível liderada pelo primeiro vice-primeiro-ministro. E estamos trabalhando agora para estabelecer uma comissão intergovernamental. Já estabelecemos um grupo de trabalho para analisar essa questão e continuarmos a apoiar seu país no treinamento de pessoal em 2024 e 2025. A cota de bolsas de estudo estatais russas para cidadãos burkinabes mais que dobrou, e neste ano estamos prontos para receber mais 27 estudantes de seu país às custas do Estado. E, no total, mais de 3.500 burkinabes receberam educação superior na Rússia. Os laços culturais e humanitários também desempenham um papel importante e são auxiliados pela Casa Russa que opera em Ouagadougou desde 2024. Em particular, eles ensinam a língua russa lá. Há um grande potencial de cooperação no campo da saúde e regulamentações sanitárias. Recentemente, nos dias 24 e 25 de abril, Madame Papov visitou Ouagadougou e discutiu o desenvolvimento de infraestrutura científica e de pesquisa e treinamento de pessoal. Também priorizamos o apoio humanitário para Burkina Faso. No ano passado, alocamos 25 mil toneladas de trigo gratuitamente, e neste mês enviaremos um grande suprimento de outros produtos alimentícios para Ouagadougou. Agradecemos o apoio do Burkina Faso em muitas plataformas internacionais, incluindo a ONU e outras plataformas multilaterais. Um formato útil de cooperação são as consultas entre a Rússia e a Confederação dos Estados do Sahel. Em abril deste ano, uma sessão semelhante foi realizada em Moscou com ministros das Relações Exteriores. Há boas perspectivas em muitas áreas e teremos a oportunidade de discutir algumas delas hoje. Obrigado pela sua atenção. Muito obrigado. Senhor presidente, espero ter pronunciado minha felicitação corretamente. Para mim,
Foi uma honra fazer parte deste evento comemorativo dedicado ao grande aniversário da vitória e gostaria de agradecer pelo convite. Foi uma grande honra para nós e preciso dizer que durante essa visita aprendi muito. Aprendi muito sobre cultura, sobre história, que constitui a base da resistência do povo russo em sua luta. Fiquei sabendo dos sacrifícios que seu povo fez e graças a esses sacrifícios, agora somos livres. Gostaria de agradecer mais uma vez por este convite. Este encontro nos permite pensar sobre o que está acontecendo no mundo hoje e também sobre as perspectivas. Os obstáculos que vemos hoje não devem nos parar. Esses obstáculos, de certa forma, são até uma vantagem porque, apesar de todas as sanções impostas à Federação Russa por muitos estados, a Rússia ainda mantém uma posição de liderança internacional e nós entendemos isso. Nós entendemos o quão difícil é. E eu assisti à marcha. Observei os soldados marchando na nossa frente. Vi o equipamento, incluindo os tanques, dos tempos da Segunda Guerra Mundial, e vi o equipamento moderno. Gostaríamos de ver a cooperação entre nossos países se desenvolvendo, rapidamente e adquirindo novas formas e formatos. Agradecemos a sua atitude em relação a Burkina Faso. Hoje visitei o Instituto Mandela e entendemos que, além da defesa e da segurança, há outro campo essencial que é a ciência e a educação. E gostaríamos de ver a Rússia nos auxiliando no treinamento e na educação de nossos jovens para nos ajudar a desenvolver nossas próprias indústrias, nossos próprios empreendimentos, máquinas e outros tipos de manufatura, porque isso é muito importante para a África. Acreditamos que o terrorismo que vemos hoje é um legado do imperialismo e é algo contra o qual lutamos. Se acabarmos com esta batalha, se tivermos um exército forte, então poderemos desenvolver nossa pátria. É por isso que continuamos a lutar. É por isso que temos essa luta. É por isso que é importante treinar pessoal para educar as pessoas na África. A África precisa de muito em termos de equipamentos, de tecnologia e maquinário. E há muitas expectativas nesse sentido, e é por isso que ainda precisamos fazer muito. Precisamos trabalhar muito, e gostaríamos de solicitar um assistente. A coisa mais importante com a qual você pode ajudar é com essas trocas de transferência de tecnologia e troca de experiência. Precisamos entender como podemos usar a experiência e o conhecimento que as universidades russas têm e como podemos expandir para o Burkina Faso. Como podemos abrir filiais de universidades russas e do Burkina Faso para sermos mais eficientes na maneira como educamos nosso povo, nossos cidadãos. Esta é a tarefa essencial que enfrentamos. Gostaríamos de ver Burkina Faso se desenvolvendo e gostaríamos de ver estudantes vindo até nós para aprender diversas ciências. Podemos ver grandes jovens na Federação Russa. Entre eles, há muitos pesquisadores, jovens cientistas, e gostaríamos de aprender com vocês. E outra área importante é a militar. Temos muitos projetos na área de defesa.